a todos. Vamos dar início hoje ao capítulo 2 da carta pastoral de Tiago, tá bom? Quero que os nossos irmãos prestem atenção. No nosso estudo fizemos o capítulo 1 na semana passada, foi uma grande bênção. E a gente vai fazer uma recapitulação do primeiro capítulo, rapidinho, para que nós possamos entrar no capítulo 2. Essa carta é uma carta muito forte para nos fortalecer, para nos amadurecer a cada dia mais na fé. Por isso que é importante nós aprendermos a palavra do Senhor, porque é ela que nos fortalece, é ela que nos aviva, é ela que nos faz mais fortes. Então o tema hoje dessa carta, na verdade, no geral da carta de Tiago, o tema é o cristão maduro e sua fé operante. Porque se o cristão, o crente, ele não for maduro na fé, ele não vai crescer. Ele não vai crescer. As bênçãos dele serão como do ímpio. São aquelas bênçãos que não têm a plenitude que Deus quer dar a ele. Porque o crente, ele tem que ser maduro, ele tem que ter aquela fé verdadeira e genuína para que Deus venha abençoar em todos os sentidos na sua vida. Então o livro de Tiago aborda vários temas, em especial a busca pela maturidade diante das dificuldades. Então nós nunca devemos nos entristecer quando as dificuldades baterem na nossa porta, se a gente serve a Deus e tem uma fé genuína nele. Esse livro, Mundinho, vai nos mostrar nessa noite que a nossa fé não tem que ser só por falar que eu tenho fé. O meu crer não tem só que falar que eu creio da boca para fora, falar que eu tenho fé, que eu creio, não é isso que Deus quer, não. Ele quer que você creia verdadeiramente nele. Ele quer que a fé seja acompanhada de obras, senão ela é morta, ela é infrutífera. Então, uma busca por relacionamentos saudáveis na comunidade. Então, quando você amadurece, você passa todas as dificuldades, sofrimentos, as tribulações, servindo a Deus, Ele vai te colocar cada vez uma maturidade espiritual forte, que tu vai passar por todas essas dificuldades através do teu crer nele, através da tua confiança nele, através da tua fidelidade nele. No final, ele vai te abençoar grandemente e agora ele vai aperfeiçoar na tua vida. Estes temas podem ser resumidos em um tema geral que fala da carta toda, que é o cristão maduro e sua fé operante. A autoria a gente já estudou no primeiro versículo, que é de Tiago, irmão de Jesus. Aqui nós temos os relatos dos primeiros pais da igreja lá embaixo: Orígenes, Eusébio, Jerônimo, os pais da igreja, as pessoas que Deus levantou depois que os apóstolos quase todos já estavam mortos, e Deus levanta esses homens, e esses homens, com seu conhecimento, como ele estava ali pertinho do primeiro e segundo século, escrevendo e colocando a igreja para frente, todos eles em comum atestam essa carta, que foi o irmão de Jesus, Tiago, que escreveu para todas as igrejas. Amém? Então é um relato muito forte, vindo de Orígenes, Eusébio e Jerônimo aí, esses três pais da igreja, que realmente comprova a veracidade dessa carta sendo de Tiago, irmão de Jesus. A carta vai falar da diáspora, da pobreza, da imaturidade, da opressão que a igreja estava passando. Da ocasião, diáspora promovida por Herodes, perseguição. Olha o que está acontecendo: a fome, a pobreza, sobre a Palestina. Correção, uma vida de compreensão, justificação e a maturidade do povo judeus cristãos. Porque os primeiros servos da igreja eram judeus cristãos, depois que foram chegando os gentios entrando na igreja. Então essa carta é direcionada aos nossos irmãos judeus cristãos que estavam sendo preparados para receber esse ensino. A data difere do ano 50, também é o ano 44, 45, não há menção à queda de Jerusalém. Alguns estudiosos dizem que essa carta foi escrita depois da queda de Jerusalém, mas
A maioria dos eruditos disse que não, que foi antes, que foi do ano 50 para baixo, antes da queda, da invasão de Tito em Jerusalém. Se a diáspora mencionada no livro for promovida por Herodes, então o livro de Tiago deve estar não muito depois do ano 44 a 45 até 50. Então antes da queda do templo de Jerusalém por Tito, imperador romano. Então a relevância desse livro, o livro de Tiago, é um manual para a maturidade cristã, como já foi falada. Este livro é extremamente prático. Seus ensinos podem ser aplicados em diversas áreas da nossa vida. Ele é extremamente importante para a manutenção da paz dentro da igreja, pois contém vários princípios para os relacionamentos humanos. Se a gente seguir esses princípios, seremos tremendamente abençoados. Então a gente falou no primeiro capítulo, o presbítero pregou a saudação, ele falou sobre construindo a maturidade cristã, e hoje a gente vai falar construindo uma comunidade saudável, que é o capítulo 2. No capítulo 1 nós falamos sobre provações e tentações. Quando o crente vai passar por provações, por tentações, mas se ele permanecer fiel a Deus, Deus dá vitória para ele, porque a fé dele está alicerçada forte em Cristo. É por isso que ele começa a carta no capítulo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, que é a saudação. E no versículo 12 ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria por passar por várias provações, porque sempre a gente vai passar por dificuldade e várias provações na nossa vida, E olha o segredo. Sabendo que a aprovação da vossa fé verdadeira, essa fé, ela não pode ser uma fé que não seja genuína, uma fé falada, eu tenho fé, porque até o diabo tem fé, até o diabo crê. Mas a fé do crente e a fé do servo de Deus é uma fé que ele glorifica o Senhor em todos os momentos da sua vida, tanto no momento de bonança, como também no momento de tristeza ou de alguma dificuldade. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, quando você confirma realmente que essa fé é verdadeira, produz perseverança em você. Porque isso aqui é importante, porque se a fé não for verdadeira, não tem como tu chegar aqui. Não tem como você estar aqui se tua fé não for verdadeira. Por mais que você não queira estar aqui, mas lá dentro de você tem uma coisa que te incomoda vindo. Amém? Às vezes a gente dá uma pressão, porque o pastor ele tem que dar uma pressão também na ovelha. Tem que cobrar da ovelha para ela estar no pasto, porque é difícil estar no pasto. Amém? Mas por que nós temos que estar no pasto? Para ser abençoado por Deus. Olha, quem sabe hoje você não queria vir estar aqui, você vai sair daqui abençoado. O inimigo não quer que você chegue aqui nessa casa, porque aqui é casa de oração, casa de bênção. O dia que a gente entender isso, a gente não perde um culto na vida da gente. Todos os cultos a gente faz as coisas para estar na casa do Senhor. Ora, a perseverança deve ter ação completa. A fé sem ação é morta. Para que sejais perfeito e íntegro e nada deficiente, que a gente estudou no primeiro capítulo, e as explicações práticas do primeiro capítulo. Muito de nossas dificuldades nas provações não está nas provações em si, mas em como as enxergamos elas. Nossa fé em Deus deve ser baseada no comprometimento. Aqui que está o segredo do sucesso com Jesus. Aleluia. Olha o que o texto está dizendo aqui. A nossa fé em Deus deve ser baseada no comprometimento. O que é isso? Compromisso com Deus. Compromisso com o reino dele. Coloca ele em primeiro lugar. Olha que ele diz: no comprometimento pessoal e não em uma forte sensação de confiança, que não vai agradar a Deus. Precisamos estabelecer a nossa conduta não na volatilidade da circunstância, mas num compromisso firme com Deus. A pobreza e a riqueza devem ser vistas na perspectiva adequada para o reino do Senhor. Mais uma aplicação prática do primeiro capítulo que nós estudamos, aqueles que não vieram na quarta passada. Precisamos aprender a viver à luz da vida eterna e não da vida presente. Deus prova a nossa fé, mas jamais é o causador do nosso pecado. Porém, Deus é a fonte de escape para todas as nossas dificuldades.
É o segredo do sucesso com Deus. Deus trabalha, é muito interessante, e isso é meio loucura, porque, gente, parece que é uma coisa assim meio masoquista. Será que Deus gosta de que a gente sofra, que a gente passe dificuldade para Ele abençoar a vida da gente? Que Deus é esse? Ele não é amor? Mas não é. Deus, Ele não vai trabalhar em ti, tu sorrindo, tu rindo todo o tempo, tu sorrindo em bonança. Tu tiver todo o tempo em bonança, sem nenhuma dificuldade, tu não quer nem saber de Deus. Aí o Senhor fala, olha, eu vou apertar um pouquinho aqui para ver se ela me procura, para ver se ela me adora, para ver se ela faz algo comigo. Mas isso é para a glória do Senhor, para melhorar a nossa vida e nos abençoar grandemente. Então hoje nós vamos trabalhar no capítulo 2, construindo uma comunidade saudável. Nós vamos falar hoje do favoritismo dentro da igreja, é o capítulo 2. Aí vamos começar agora o capítulo 2, do 1 ao 13, ele vai falar sobre o favoritismo que estava acontecendo na igreja, que a maioria das pessoas que tinham posições sociais, tinham muitos irmãos, e até mesmo essas pessoas que tinham posições sociais, que tinham grana, dinheiro, falando português, em português claro, outras pessoas que estavam na igreja olhavam para aquelas pessoas com um olhar, e para aquele pobre, aquele mais humilde, material, que não tinha nada, eles começavam a fazer acepção de pessoa. Então Tiago vai trabalhar que na igreja de Cristo não tem que ter acepção de pessoas. Não pode existir favoritismo. Eu sou pastor, você é obreiro, para Deus nós somos a mesma pessoa. Amém? Não existe esse negócio de bambambam e bambambinha, não. Todo mundo é bambambam para Jesus. Amém? Na igreja que tem, são cargos separados. Tem o pastor, tem o presbítero, tem o diácono, tem o obreiro, mas aos olhos de Deus o corpo trabalha em unidade, saudável, com comprometimento com Deus, com uma fé genuína para Deus abençoar o rebanho e a comunidade. Então é isso que nós vamos estudar nessa noite, do capítulo 1 ao 13. Vai falar, meus irmãos, como crente no glorioso Senhor Jesus Cristo, não faça diferença entre as pessoas tratando-se com favoritismo. Eu não posso. Vou dar um exemplo. Chega um cara aqui numa Hilux cheia da grande e começa a congregar aqui. Aí como é que o pastor, se ele não tiver uma visão, discernimento de Deus, se ele for interesseiro, o que é que ele vai fazer? Ele vai começar a sair na Hilux com o cara, visitar só ele, sair com o cara tem grana, e vai esquecer dos mais humildes. Não vai mais querer visitar os mais humildes, não vai querer mais dar atenção, porque aquele cara ali banca ele, o ministério dele. Isso estava acontecendo aqui nessa igreja. Não pode. O mesmo tratamento, a Bíblia diz, o mesmo tratamento que eu dou para o rico, eu dou para o mais humilde. Aleluia. Não pode fazer acepção de pessoas. Quem faz acepção de pessoas é o mundo. Porque no mundo tu só vale o que tu tem. Quando tu tem no mundo, as pessoas tudo puxa o teu, não vou nem falar a palavra, todo mundo quer estar perto de ti. Mas perde as coisas que tu tem, que tu tinha, ninguém vai nem te visitar mais lá. E esse tratamento, pastor, pode falar. Falando também, é o tratamento do, por exemplo, o cara da Hilux chega e amanhã você já coloca ele como pastor da sua igreja. Já coloca ele, já dá um carro para ele. E o irmão que está ralando aqui muito tempo, o pastor nem chama para pregar. Então não pode ser assim. É o melhor lugar para... Não pode, porque isso acontece muito aqui no campo da Cidade Nova. Tem gente que não tem preparo para ser pastor, não tem preparo para ser presbítero, porque não estudaram, não foram para uma faculdade, não se dedicaram ao ensino. Aí o cara chega lá cheio da grana, o pastor olha logo para o dízimo dele. E coloca logo ele para comandar uma igreja, coloca ele lá no banco e não está nem aí. Então esse favoritismo não pode existir na igreja de Cristo. O tratamento tem que ser igual para todas as pessoas. Eu tento ser assim aqui. Eu não sou um pastor 100%, porque não existe ser humano 100%. Mas o tratamento que eu dou para um, eu procuro dar para o outro. Amém? O que eu faço para um, eu procuro fazer para o outro. Porque eu não posso fazer exceção de pessoas, senão eu estou fora com Cristo. Eu estou fora, por isso que eu me esforço aqui para fazer um aniversáriozinho, fazer um jantarzinho. Olha, o brinde já está tudo comprado, Jesus providenciou. A missionária foi lá no comércio segunda-feira, por isso que ela pegou essa gripe aí, eu acho.
Pegou com certeza um chuvisquinho, né? Que se pegar agora o cara adoece, né? Essa gripe está dando, essa virose, tem que se cuidar, viu, meus amados irmãos? Tomar muita vitamina C, abacaxi, goiaba, acerola, é a fruta para o cara tomar, porque essa virose está aí. A pandemia não acabou, meu irmão. A pandemia não acabou, está matando gente aí, Covid direto, só que a grande mídia não mostra agora. Vocês sabem por quê, não vou falar aqui. Amém? Vamos lá. Suponho que na reunião de vocês, entre um homem com um anel de ouro, olha aí, roupas finas, o rico, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Olha que Tiago vai falar. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Mas disserem ao pobre, você fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Não pode. Na igreja de Cristo não pode. Amém? Nós temos que tratar, respeitar todos os nossos irmãos de maneira igual. Aleluia. Porque no reino de Deus não tem maior nem menor. Você lembra que a mãe de João falou para Jesus, Jesus, quando tu entrar no teu reino, olha, coloca meus filhos cada um no teu lado. Jesus falou, olha, aqui, isso aqui não é assim meu reino não. Isso aqui, Jesus logo chamou a atenção da mãe de João, que ela queria o patamar para os filhos dela lá em cima. Jesus falou, não, meu reino não é assim não. Meu reino, quanto mais tu cresce, mais humilde tu tem que descer. Por isso que João Batista, que nós pregamos domingo aqui, João Batista abria a boca e falava que ele cresça e eu o quê? Diminua. Isso aí é fé genuína e confiança em Deus. Esse favoritismo não pode, nós não podemos fazer. Versículo 2 ao 6 agora. 5 e 6 do 2. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé, herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Esse pobre aqui são aquelas pessoas que não têm condições financeiras grandes, mas os olhos de Deus elas são ricas, porque elas não olham para a grandeza, para o materialismo. São pobres no material, mas espiritual, e são uma potência com Deus. Glória a Deus. Então é isso que importa para Deus. Deus quer também que o rico seja uma potência também espiritual. Que ele não seja pobre no espírito. Amém? Glória a Deus. Mas vocês têm desprezado o pobre, aquele mais humilde. Ó. As pessoas estavam fazendo acepção de pessoas dentro da igreja. Não pode, amados irmãos. Fazer acepção de pessoas dentro da igreja não pode. Amém? O mesmo banquete que eu faço para a Bia, eu tenho que fazer para o meu presbítero. Amém? Claro que às vezes a pessoa tem mais condição, né, de ajudar mais, a gente faz uma coisa maior. Mas o tratamento tem que ser igual. Falando nisso, domingo não perca o culto do Dia das Mães, viu? Já compramos os brindes para dar para todas as mamães, já está embaladinho, guardadinho para presentear. Já até mandei separar da minha mãe, que eu quero ir logo cedo lá abençoar ela. Também almoçar lá com ela. Eu queria tanto que a minha mãe estivesse aqui, mas ela vai completar ainda 3 meses, que ela está operada da perna. Mas daqui, acho que lá para julho em diante, ela já vai estar aqui, tá? Nosso próximo evento depois desse vai ser a nossa EBD em julho. Vai ser um sucesso esse ano, que a Emily está aqui, né? A Emily está aqui, a Bia, tem mais essa jovem bonita aí da irmã Ohana, né? As crianças, nós vamos fazer logo na primeira semana a nossa EBF de férias. Meu Deus do céu, vai ter muita coisa bonita aqui, gostosa para as crianças, presente, é uma bênção. Vai ser a primeira semana, hein? E vai ser só um dia. A missionária aí brevemente vai estar falando com as varoas aí, com toda a igreja. Vamos lá, do 7 ao 9. Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedeceram à lei real encontrada nas Escrituras, olha que a Escritura diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado
e serão condenados pela lei dos transgressores. Não podemos fazer acepção de pessoas jamais. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Então, se você não adultera, mas mata, está fora com Deus. Você não pode fazer nenhum e nem outro. Tem que ser correto diante do Senhor. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Meu pecado. O que é que ele quer dizer nesse texto? Que nós temos que andar na linha com Deus. Eu não posso só, por exemplo, fazer 60% de bom e 40% de errado. Não, eu tenho que tentar evitar fazer o máximo possível de errado. É claro que a gente vai errar. É claro que a gente vai pecar a qualquer momento, vai errar, vai mentir. Isso faz parte da nossa essência. Mas a gente evita. Quanto mais evitar, mais agrada o Senhor, mais Deus nos abençoa. Olha aí o que o texto diz, versículo 12 e 13. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Esse volume está ótimo. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que é que o texto está dizendo? Que eu tenho que sempre exercer misericórdia. O que é misericórdia? É graça. O que é graça? É um favor imerecido que Deus nos deu e a gente tem que fazer a mesma coisa para as pessoas. Exercer, porque às vezes as pessoas nos provocam. Às vezes as pessoas nos insultam. Mas olha aí que o texto diz, eu tenho que ser misericordioso com quem me provoca, com quem me insulta. Porque é muito difícil. É muito difícil a gente querer o bem de uma pessoa que nos faz mal. Mas o que é que a gente tem que fazer? Ficar calado, orar pela pessoa, exercer a nossa misericórdia. E quando a gente entende isso, que é muito complicado e difícil, não vou te mentir, tu só vai conseguir se tu tiver a tua vida espiritual lá em cima. Porque nossa carne quer revidar. A nossa carne quer revidar. Não tem para onde correr. A pessoa faz o mal para a gente já quer trocar na mesma moeda. A gente é assim. Todo ser humano é assim, porque nenhum ser humano gosta de ser confrontado. Nenhum ser humano gosta de ser confrontado. Nenhum ser humano gosta de ser maltratado. Nenhum ser humano gosta de ser chamado a atenção. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Mas olha o que o texto está dizendo. Tem que ser misericordioso. Tem que promover a paz. Ah, pastor, mas eu errei, eu discuti. Deixa passar a raiva, vai lá, pede perdão, abraça, acaba com tudo. Aí você dá uma tapa na cara do diabo. Porque quando a gente não exerce misericórdia, quando a gente é de Deus, a gente nem dorme direito. A gente não fica bem. Quando eu brigo aqui com a minha esposa, a gente briga, você que a gente não briga? Eu falo para ela, não me sinto bem, vem logo aqui, bora fazer as pazes. Ela vem, ela me cheira, eu cheiro ela, e acabou o problema. Porque se a gente for retruncar, é 3 dias sem se falar. Não pode ser assim. Tem que exercer a misericórdia, acabar logo com o problema, se perdoar, se abraçar e pronto, levar a vida adiante com Cristo. Tem que pregar a verdade, irmão. Tem que falar a verdade com o povo. Olha aqui, agora nós vamos falar do capítulo 14 ao 26 sobre fé sem obras. Vamos entender isso aqui, vai do capítulo 14 ao 16, até o 26 também. Olha que ele diz, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não ter obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou de alimento a cada dia, e um de vocês lhe disser, vai em paz, esqueça-se, alimenta-se, até satisfacer-se, se porém não lhe dá nada, do que adianta isso? O que é que Tiago está dizendo aqui? Que a fé ela vem acompanhada de obras.
que a fé, ela é igual a fé e arrependimento, um depende do outro. A fé e as obras, elas andam juntas, é como o nosso corpo. Nós temos corpo e alma, elas andam juntas. Se ela se separar, a gente morre. O corpo vai para o pó da terra e a alma volta para Deus. Então a verdadeira fé é aquela que tem obras. Qual é essa obra? Uma pessoa te visita. Aí se lá na tua casa você tira no coração de abençoar ela, tu tem que abençoar ela, porque ela foi te visitar. É isso que ele está ensinando. Amém? Uma pessoa então tu vai visitar uma pessoa, lá Deus toca no coração dela, olha irmã, toma isso aqui, sentir no coração. É isso que é a igreja, é o compartilhar, é um ajudar o outro, é um crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que eu quero te dizer para resumir? Sempre que você puder abençoar uma pessoa, abençoe. Mas dentro da sua condição, mas tem que ser de coração. Isso que ele está dizendo aqui é a fé. Por quê? Porque aqui a igreja estava em perseguição. A igreja vivia separada uns dos outros. O Império Romano atacando, querendo matar e prender as pessoas. E Tiago está exortando a igreja, olha, nesse momento de dificuldade, de sofrimento, de tribulação, que a gente tem que se unir. É nesse momento que a gente tem que compartilhar aquilo que a gente tem, um ajudando o outro, um dá um feijão para o outro, um dá um macarrão para o outro. Por isso que a gente faz social na igreja. Um traz um macarrão, um traz um leite, a gente ajuda a pessoa, uma família. É isso que ele está nos ensinando. E sempre que a gente puder, abençoe, porque quando tu abençoa, automaticamente Deus envia para ti. Tu nunca vai ficar sem nada. Então pega a Bíblia e rasga. Vamos continuar. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, é morta. Por quê? Porque não é uma fé verdadeira, não é uma fé genuína. Tu fala que tu tem fé, mas tu não abençoa ninguém. Tu fala que tu tem fé, mas tu não ajuda, tu não faz nada. Tu não tem fruto, tu não faz nada. Então não é uma fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela que vem acompanhada de obras. É isso que ele está dizendo, que é que a pessoa que tem a fé verdadeira, ela tem um coração cheio de amor para dar, ela tem um coração cheio de amor para abençoar a vida das pessoas. Ela não quer só para ela não é egoísta, entendeu? É isso que Tiago está dizendo. Mas se alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, olha, isso aqui é interessante. Não basta ter só fé e não basta ter só obra. Os dois têm que estar em sintonia, entranhados um no outro, senão não agrada a Deus. É isso que ele está querendo nos dizer. Olha, mas se alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, por quê? Porque no catolicismo muitas pessoas têm só a obra, elas praticam só a caridade, mas não têm a fé verdadeira, porque a fé verdadeira é a fé que estuda a palavra, vai ensinar e vai pregar e vai dar fruto para o reino. Eles só têm a obra, eles só praticam a caridade, mas esquecem de pregar a fé, de falar de Jesus. Eles não falam de Jesus, eles falam de quem? De Mary. Entendeu? Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem e estremecem. Não basta somente crer aquilo que eu falei no começo. Tem que crer e viver a palavra. Porque se você não viver a palavra, não vale nada para Deus, não se engane. Aleluia. O que é que eu quero te dizer, resumindo? Praticar a palavra, ele está dizendo. Nós temos que não ser só ouvintes, mas praticantes da palavra. A fé acompanhada das obras, uma entranhada na outra e fazendo a vontade do Senhor. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Ele está dizendo que na verdade só eu creio, dizer que eu creio, que eu tenho fé, isso até o diabo crê. Mas qual é a obra do diabo? O diabo não tem obra nenhuma, ele tem inveja da gente. Insensato, quer certificar-se de quem a fé sem obra é inútil? Olha aqui, ele vai dar o exemplo de Abraão. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ele ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Olha o que ele está dizendo que Abraão
usou a fé que ele tinha, pegou Isaac, vem cá meu filho, Deus mandou te matar, pegou ele, levou para o altar. Na hora que ele ia matar ele, Deus bradou do céu: não faça isso, porque agora eu sei que tu é o cara, eu sei que agora tu teme a mim. A fé e a obra. A fé dele pegou a obra fazendo, pegou o filho dele e ofereceu na vontade de Deus. Por isso que ele está aqui ilustrando a vida de Abraão. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Aleluia. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Glória a Deus, aleluia. Então, a partir de hoje, a tua fé ela não pode ser artificial. Ou tu é, ou tu não é. Ou tu crê, ou tu não crê. E eu quero ver. Faça a prova com Deus. Eu quero ver, queridos, quando a gente faz um propósito com Deus: Senhor, a partir de hoje, eu vou colocar minha fé em ação. Eu vou fazer primeiro para Ti. Eu vou colocar Tu em primeiro lugar na minha vida. Tu pode esperar as bênçãos correr atrás de Ti. Porque você está exercendo a sua fé, a fé genuína em Deus. A Rosileia apareceu, não foi? Sabe o que é isso? Fé, oração e Deus honra. Não falei, irmã, que ela ia aparecer? Hoje ela mandou mensagem para mim. Eu falei: olha, tua mãe te ama, abraça bem ela aí. E ela apareceu. Essa carta ela é muito rica, irmãos. Olha, cumpriu-se a escritura que diz: olha, Abraão creu, não basta somente crer. Abraão creu, mas ele exerceu a fé, ele teve ação. É tipo, vou dar um exemplo para você. Você quer que Deus abra uma porta para você, mas você não vai lá. Como é que a porta vai se abrir? Ah, pastor, eu queria um emprego, eu queria que Deus abrisse uma porta para mim. E de repente uma pessoa te chama: olha, vem aqui na entrevista tal dia. Aí você não vai lá. Como é que vai acontecer, querido? Dificuldade. Hein? Não tem como. Hein? Tem que ter ação. A fé sem ação, ela é morta, ela é infrutífera, não interessa. Não agrada a Deus. É por isso que muitas pessoas não são abençoadas, porque a fé dela é artificial, é ceticista a fé dela. Tem um livro do Rodrigo que fala sobre isso, Rodrigo Silva, o ceticismo da fé. A gente já está encerrando. Ele também vai aqui dar o exemplo de Raabe. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Olha só como é que Deus faz. É muito forte esse texto, porque Deus não faz acepção de pessoas. Abraão era o que? O pai da fé. Deus tirou ele de Ur dos Caldeus, falou no ouvido dele, o coração dele: sai daqui, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele nem sabia para onde ele ia, mas ele ouviu a voz de Deus, ele foi e usou o que? A fé e a ação. Por que Deus não faz acepção de pessoas? Porque Abraão vivia numa família idólatra. Olha a diferença de Abraão para Raabe. Raabe é o que? Uma prostituta. Raabe resolve em seu coração mudar de vida, a fé e a ação. Abraão, o pai da fé, um homem temente a Deus, Jermes, e Raabe, uma prostituta. Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus fizesse, ele não ia nem querer papo com Raabe, pela vida que ela levava. Mas Raabe fez o que? Um trato com os espias. Olha, se vocês vierem aqui, invadir Jericó e salvarem a mim e a minha família, meu Deus do céu, ela não pediu só para ela, não. Ela pediu para ela e para a família dela ser alcançada por Deus.
E Deus honrou tanto a sua mulher porque ela reconheceu que Deus era o Deus poderoso de Israel. Caso semelhante de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras? Qual foi a obra que ela fez? Qual foi a obra que Raabe fez? Ela fez o acordo e o pacto e escondeu os espias lá, quando o rei mandou as pessoas irem na casa dela, e ela escondeu lá em cima do eirado da casa eles, do teto, da laje hoje atual. Levou, subiu a escada, escondeu eles lá, os caras vieram, olha, já foram embora daqui, estiveram aqui, já foram. E ela fez um trato com eles: se Deus me salvar, me proteger, eu vou servir a Ele, não somente Ele, mas toda a minha casa, toda a minha família. E Raabe fez esse propósito de Jericó, daquela cidade idólatra, só ela e a família dela foram salvos. E esse propósito que ela fez com Deus foi tão grande que Deus colocou ela na linhagem do Messias. Assim como o corpo, seu espírito está morto, a fé sem as obras é morta. Vou repetir o versículo 25 e 26, a gente já está do nosso lado. Caso semelhante de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Ela protegeu eles, creu que o Deus que tinha tirado o povo com mão forte lá do Egito era o Deus soberano que vinha ganhando todas as nações, vinha derribando todos os reis poderosos. E quando ela soube, ela falou: não, a partir de hoje ele será o meu Deus. Eu vou entregar minha vida, minha fé, minha casa, minha família nas mãos dele. Ela exerceu a fé dela e fez as obras, guardando e protegendo o povo de Deus, as pessoas que foram espiar lá a terra de Jericó. E Deus salvou ela. Deus cumpriu a promessa na vida dela. Então a fé é isso aqui. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obra está morta. Amém? Vocês entenderam? Que a nossa fé, a partir de hoje, ela não pode ser artificial. E isso é loucura, porque a fé tu não vê. A fé é o firme fundamento das coisas que se veem, que se esperam, mas que não se vê. O que é isso, fé sem ver? É você dizer para Deus: Deus, eu não estou te vendo, mas eu sei que tu existe. Deus, eu não estou te vendo, mas eu creio que tu existe. Eu tenho fé que tu é o meu Deus, e eu entrego a minha vida em tuas mãos. E isso é ter fé. Sabe o que é fé verdadeiramente no original? É confiança em Deus. Tu confiar numa coisa que tu não vê, mas sabe que existe. O vento, tu vê? O vento você não vê, mas tu sabe que ele existe. Assim é todos aqueles que são nascidos do Espírito. Vamos ficar de pé, queridos. E vou fazer a última oração. Maravilhoso Deus, queremos te agradecer pela tua palavra. Quero te agradecer por essa oportunidade de estudar essa carta pastoral de Tiago. É uma carta, Senhor, para nos amadurecer na tua presença. Que tu venha amadurecer o nosso ser, a nossa intimidade, a nossa comunhão contigo. Deus soberano de Israel, eu te apresento a tua igreja que veio hoje aprender a tua palavra. Eu quero profetizar sobre cada um nessa noite que a nossa fé, a partir de hoje, ela nunca mais será uma fé artificial, mas uma fé sobrenatural. Uma fé que vê aquilo que ninguém pode ver. Uma fé que acredita naquilo que ninguém pode acreditar.
servir. Isso é crer, porque a tua palavra diz que tu necessita e precisa que todos aqueles que creem em ti acreditem que tu existes, que tu és Deus e que tu és Deus soberano dessa terra. Levante a mão de vocês nesta noite. Senhor, eu quero abençoar o teu povo. Eu quero abençoar a nossa fé, entregar a nossa fé nas tuas mãos, a nossa casa, o nosso ser, a nossa família. Eu quero profetizar, meu Pai, nessa noite, essa tua igreja, colocar sua fé em ação, praticar os frutos do Espírito Santo, as obras que precisamos fazer, te colocar como prioridade na nossa vida, que todas as bênçãos, que todas as portas tu vai abrir, para que possamos ser tremendamente abençoados nessa vida e no porvir contigo na vida eterna. Que tu venha nos ensinar, Deus soberano de Israel, que tu venha rasgar o nosso coração de uma fé sobrenatural para te servir na dor, no sofrimento, nos momentos difíceis. Não te abandonar, não voltar atrás, não jogar a mão no arado, não voltar, porque, Senhor, tu não faz acepções de pessoas. Abençoa, meu Pai, as minhas irmãs, os meus irmãos, os meus obreiros que vieram nessa noite. Que a nossa fé venha a ser incessada cada dia mais na tua palavra. Não ensina, porque é a tua palavra que cura, é a tua palavra que aviva, é a tua palavra que liberta, é a tua palavra que faz milagre, é a tua palavra que cura, é a tua palavra que sara. Tu é o verbo, tu é a palavra, tu és Deus, e a nossa fé sobrenatural venha fazer parte do nosso dia a dia, da nossa casa, da nossa família. Obrigado, meu Deus. Faz desse lugar a tua morada, que possamos aprender a tua palavra, que ela possa entranhar dentro do nosso ser, as pessoas que estão na live, que elas possam receber esse ensino, que elas possam ser transformadas pelo poder da tua palavra, se elas crerem no sobrenatural de Deus. Deixa Deus te ensinar no teu dia a dia. Deixa Deus tomar conta da tua casa. Coloca a tua fé em ação. Não olha para a dificuldade. Olha para Deus. Olha para o soberano Deus de Israel. Que possamos entender, Deus. Que possamos ser bênçãos. Que possamos abençoar sempre que pudermos. Que possamos compartilhar tudo aquilo que tu nos dá dos nossos irmãos. Nos dá uma noite abençoada. A graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Todos diga amém. Está encerrada, uma palma para Jesus. Até domingo e sexta-feira, oração do meio-dia para quem puder estar livre, amém? Vamos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Domingo, encontro marcado, meu Deus do céu, com as nossas varoas.